Porque Jesus disse assim, ó, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aí tem gente que pensa que ele estava falando desses nossos últimos dias, né? Que os dias hoje em dia, né? Não teriam 24 horas, seriam menores. E as pessoas viajam para muitas partes. O que Jesus quis dizer com isso? Vamos dar uma olhadinha no texto e eu vou te mostrar. Vamos lá. É preciso entender o contexto do que Jesus disse aqui e quando isso vai acontecer, né? Mateus 24, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então Jesus começa dizendo assim o seguinte, ó. O que ele vai narrar aqui começa com o anticristo entrando no lugar santo, que é a abominação que Daniel disse, né? E ele vai se assentar lá como Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, que o anticristo vai se assentar no lugar santo, querendo parecer Deus e querendo ser adorado como Deus, né? Para quem não sabe, Daniel 9, o anjo Gabriel falou para ele que o anticristo ele vai fazer uma aliança com os judeus e com o mundo de 7 anos. Então essa aliança começa com a construção do templo, o sacrifício a Deus volta de novo. Então é uma aliança de 7 anos. E aí começa o governo do anticristo, um governo mundial, certo? Mas na metade da semana, são semana de anos, né? Nas profecias os dias são anos, tá? Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, Satanás é expulso das regiões celestiais, como diz lá em Apocalipse 12, entra nele, no anticristo, e aí a bagaceira começa. Aí Jesus começa a dizer aqui, ó. Eu já falei sobre isso, se você for no primeiro vídeo fixado aqui, eu falo sobre os 2 arrebatamentos. Nesse exato momento, a maior perseguição da terra começa e é nesse momento que Jesus arrebata a sua igreja. Acontece o primeiro arrebatamento da igreja, só da igreja fiel, que são os vencedores, os primeiros vencedores, né? Aí Jesus começa dando conselho para os judeus, que são judeus cristãos, que ainda, né, ou que creem nele de alguma forma, que estão em Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? A Judéia está ali do lado do templo, né, de Jerusalém, onde o anticristo vai se assentar. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Porque assim, a primeira ordem do anticristo, quando se ele se assentar no templo, a primeira ordem é, ó, tira a vida de todos os cristãos. É a primeira ordem dele. E isso rápido, ele vai pôr os seus exércitos para ir atrás. Então Jesus diz, quando a abominação se assentar lá, todo mundo que é cristão, que não aceita o anticristo, nem a marca dele, nem o adora, fuja. Eu já falei aqui que quando a igreja, né, ela é arrebatada, os fiéis, certo? Os remanescentes, que são aqueles que eram cristãos, assim, eram da igreja, mas não eram muito fiéis, estava meio erradinho para lá, meio erradinho para cá, sabe? Esses aí vão ter que fugir para o deserto, tá? Eu acredito mesmo que é um lugar deserto mesmo, deserto de areia. Por quê? Eu já tive 2 sonhos com isso, de uma grande multidão sendo pastoreada no meio do deserto, do mesmo jeito que Moisés pastoreava o povo lá. Complicado, né? Mas vamos lá. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Né? É muito rápido. Não olha para trás, foge. Mas é das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? Talvez porque... Tem 2 pontos aqui, né? Talvez porque a grávida é difícil de fugir, certo? Ou porque o arrebatamento acontece aqui e o feto da grávida é tirado, sobe, né? Como Jesus não explicou, tem essas 2 possibilidades, tá? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque no inverno em Israel cai neve, e nem no sábado, porque se for um judeu ali que segue a lei, no sábado o judeu não, só pode caminhar 1.200 metros, então não tem como fugir, né? Ele
por causa da lei ele não vai correr, entendeu? Terrível. Mas vamos lá. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, né? Além da perseguição do anticristo, né? Depois ali vem as pragas, né? Há muitas pragas. E aí vem o que Jesus vai dizer, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, quer dizer, encurtados ou numerados, né? Nenhuma carne se salvaria. Ele está querendo dizer que todo mundo morreria. Então, como assim os dias vão ser abreviados, senão nenhuma carne se salvaria? Né? Você percebe que ele não falou de alma nem de espírito, ele está falando nenhuma carne. Por quê? Porque o que ele está querendo dizer é que se os dias não fossem abreviados, o anticristo mataria todos os cristãos que ficaram. Complicado, né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, essa abreviação de dias, Apocalipse mesmo diz que foi dado à besta o poder para perseguir os santos e os vencer por 1260 dias. Exatamente 3 anos e meio, né? Então, após isso, vem o segundo arrebatamento, que é o arrebatamento visível, onde os anjos recolhem. Não tem ressurreição de mortos, tá? Como no primeiro arrebatamento. Os anjos é que vêm, recolhem os escolhidos, certo? E os leva e eles se encontram com o Senhor. Então é o seguinte, esses dias eles foram diminuídos. Só que é o seguinte, depois que a igreja sobe, a segunda parte da igreja sobe, pelo que a Bíblia diz, o anticristo, o reino dele acaba, mas ainda tem mais um mês de tribulação, que é descrito lá em Daniel, né? Dá mais um mês. 1260, que ele fala bem-aventurado aquele que resiste até 1290 dias, né? Então, as 7 taças da ira de Deus são derramadas ali por mais 30 dias. Mas eu fiquei meditando muito sobre isso, né? Meditando muito sobre isso com Deus. E eu cheguei a uma conclusão. Eu não posso dizer que teologicamente é isso, tá? Mas é uma coisa que me ocorreu. Por quê? Jesus falou que os dias seriam abreviados, mas o anticristo recebeu o poder para perseguir os santos por 1260. É a tribulação inteira. Depois disso, o governo dele acaba e tem mais um mês. Então, eu não achei isso muito viável. Aí eu fui pensar na história de José do Egito. A história de José do Egito, ela é um pouco do governo de Cristo e ela é um pouco do governo do anticristo. A história de José, ela é profética. José é um tipo de Messias, dos dois lados. Do primeiro lado, porque ele é traído pelos seus irmãos, é vendido por moedas de prata, é jogado em um poço, simbolizando ali meio que, assim como Jesus ficou 3 dias morto, né, no mundo inferior, e depois a volta de Jesus como rei. Mas quando José ele vira governador do Egito, olha a simbologia aqui, ó. Apocalipse diz que Israel é considerada como o Egito também. O Egito e Babilônia, por causa dos seus pecados. E José, ele governa ali junto com o faraó. O faraó fala, você só não será tão grande como eu no trono. Então, você está em tudo menos no trono. E o anticristo governa e também o falso profeta. E nos tempos do anticristo, ninguém pode comprar e vender se não tiver a marca da besta. Quer dizer, o mundo inteiro vai recorrer ao anticristo para ter a marca e poder comprar e vender. E no governo de José, todo mundo teve que ir até o Egito para comprar coisas, né? Então a minha questão aqui é, será que como o governo de José também é uma simbologia para o anticristo, Deus no governo de José estabeleceu 7 anos de bonança e 7 anos de fome? Será que no início a tribulação ia ser a mesma coisa? 7 anos do governo de paz do anticristo e depois 7 anos de perseguição e morte? E depois Jesus decidiu abreviar para que
os que ficaram pudessem ser salvos e cortou pela